Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje estou aqui para falar sobre a inflação nos Estados Unidos, o que é que isso pode impactar na nossa carteira de investimentos, inclusive na Bolsa de Valores. Não percam, já a seguir. Antes de mais, como é habitual, quero agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado, que assistem os vídeos, que ajudam o canal a crescer, que deixam ficar os gostos e, acima de tudo, que subscrevem o mesmo. Para quem não é inscrito, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto, onde eu pretendo falar de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. O vídeo de hoje conta com o apoio da corretora XTB, que é uma corretora onde vocês podem adquirir as ações e ETFs sem comissões, com volumes até 100 mil euros. Portanto, é uma das alternativas em Portugal. O link vai ficar aqui em baixo também para conhecerem esta corretora. Hoje vamos falar aqui então sobre a inflação nos Estados Unidos, aquilo que tem sido bastante impactante na Bolsa de Valores, e gostaria desde já de explicar o que é a inflação, quais são as consequências que isso vai trazer para os investimentos e como é que nós podemos nos proteger em relação à mesma na nossa carteira através de vários tipos diferentes de investimento. Antes de mais, então, o que é a inflação? É quando o custo dos bens e dos serviços aumenta e, ao mesmo tempo, o valor do dinheiro vai diminuindo ao longo dos tempos. Normalmente é associado ao índice de preços ao consumidor, que é uma maneira de ver conforme vão os preços aumentando. O que acontece é que nos Estados Unidos a inflação aumentou para 4,2% em relação ao valor do mesmo mês no ano anterior, isto é, no mês de abril de 2020, sendo assim maior do que aquela que seria prevista. Entretanto, eles têm uma meta de manter a inflação sempre a 2%, coisa que não foi possível manter, e isso fez com que soasse os alertas de vários investidores que começaram a ver a possibilidade da Reserva Federal Americana não conseguir manter a inflação baixa e com isso aumentar a taxa de juros para poder controlar a mesma. E vocês perguntam porquê é que isto aconteceu? Obviamente por causa da pandemia. Tendo em conta que houve um aumento geral de bens e serviços, houve a necessidade durante a pandemia de haver confinamentos, os mesmos ficaram mais caros, houve menos pessoas a trabalhar, efetivamente houve menos coisas a funcionar e isso fez com que houvesse um aumento destes produtos e destes serviços, levando assim ao aumento da inflação. Entretanto, a Reserva Federal Americana tentou, através de estímulos e pacotes de estímulos que lançou para o mercado, de forma a impulsionar a economia americana, controlar então esta taxa de inflação. Mas este aumento que veio acontecer então durante este período, agora precisamente do mês de abril, vem aumentar a pressão para que a própria Reserva Federal Americana vá então aumentar a taxa de juros e com isso vamos ter impactos negativos na Bolsa de Valores. Claro que nós estamos à espera para ver aqui as informações e é algo que os mercados estão neste momento a absorver, é uma maneira de saber se esta subida de preços vai continuar e se assim for, se vai continuar a aumentar a inflação. Contudo, por parte do presidente da Reserva Federal Americana, já houve a indicação de que esta taxa, esta subida, digamos assim, de preços é apenas temporária. Vamos ver agora como é que vai ser em relação aos juros norte-americanos. Enquanto isso, Jerome Powell, o presidente da Fed americana, já indicou que não prevêem alterar as taxas de juros que neste momento se situam nos Estados Unidos entre 0% a 0,25%. Assim falamos das consequências para os nossos investimentos, nós que, por exemplo, temos ações norte-americanas, e o que é que pode impactar toda a economia em relação ao aumento dos preços, inclusive também ao aumento das taxas de juros, para que seja possível estancar aqui esta subida generalizada dos preços. E com isso nós temos aqui algo muito interessante que é natural que aconteça e se nós pensarmos no nosso dinheiro também faríamos este tipo de movimento. Antes disso, aproveito também para deixar uma ressalva em relação aos investimentos. Os investimentos não podem ser exclusivamente pensados nas rentabilidades líquidas, isto é, já depois de impostos, mas também devem ser pensados na rentabilidade real, isto é, colocando também na equação a possibilidade de inflação ao longo dos tempos. Aí sim nós vamos saber quanto dinheiro é que aquele investimento rendeu ao fim de X anos. Voltando então àquilo que é a Reserva Federal Americana, a inflação e as taxas de juros. As taxas de juros poderão ser aumentadas por parte da Reserva Federal Americana para conter a inflação e com isso vai fazer com que as taxas de juros, os rendimentos provenientes dos certificados de tesouro dos Estados Unidos, neste caso os Treasuries, vão aumentar e com isso começar a canalizar as atenções dos investidores que, por exemplo, investem em bolsa. O que significa que poderão retirar o dinheiro que têm investido nas empresas norte-americanas cotadas em bolsa e começar a colocar então nas obrigações, nos certificados de tesouro dos Estados Unidos, que depois passam a ter um rendimento mais alto porque as taxas de juros subiram e com isso vão ter mais segurança nesse tipo de produtos
do que propriamente numa bolsa de valores. Mas desenganem-se, pensam que isso pode só acontecer nos Estados Unidos. A verdade é que os mesmos são uma referência para todo o mundo e não me admira que outros bancos centrais, como por exemplo o europeu, que possam rever por causa disso as suas estratégias atualmente sobre as taxas de juros e sobre a inflação. Mas há outras situações que podem também impactar a bolsa norte-americana, não sendo só produtos alternativos mais atrativos, como por exemplo as treasuries norte-americanas. Existe também a necessidade de percebermos que se existe um aumento dos preços e uma inflação, uma taxa de juros aumentada, isso vai fazer com que depois existam empresas a valer menos na bolsa de valores. O valor atual de uma empresa é aquilo que ela pode gerar de benefícios no futuro. Se esta empresa tiver lucros associados ao seu futuro e se com a inflação o dinheiro, os lucros valerem menos, isto significa que a empresa pode ter uma diminuição na sua valorização. Normalmente as empresas de crescimento, como na área tecnológica, costumam ser bastante impactadas. Isto porque normalmente estão sempre à espera de lucros futuros e desenvolvimentos futuros do seu negócio e com certeza que a inflação vai então pôr aqui um travão naquilo que vale hoje face àquilo que pode valer amanhã. Entretanto, existem formas de nós protegermos a nossa carteira para podermos diversificar e com isso não ter uma exposição total simplesmente a ativos que tenham de facto impacto na inflação, como por exemplo ter uma diversificação em commodities, por exemplo em metais preciosos, no qual nós vamos estar então aqui a investir normalmente num refúgio que os investidores fazem para fugir à inflação. Com isto, vou-vos deixar aqui então uma sugestão que vocês podem encontrar na plataforma da XTB, que é um ETF então da iShares. O valor, neste caso, está a rondar cerca de 30 euros atualmente. Vocês podem comprar no mínimo ordens de 100 euros e fazer assim também uma exposição de proteção à inflação, investindo num metal precioso como o ouro. Conforme vocês podem ver na imagem, este ETF é o iShares Physical Gold ETF acumulativo, em termos de dividendos, e neste momento é uma opção, por exemplo, para vocês investirem diretamente em ouro, no qual vocês podem ver na ficha informativa que eles fazem então o estoque em barras de ouro para representar então este ETF. Por isso é uma das alternativas que deixo ficar em termos de análise para poderem investir sempre com uma diversificação para não serem afetados por aquilo que se chama inflação e a taxa de juros, que pode então deixar de ser tão atrativa à bolsa de valores para alguns investidores e com isso pode então levar a uma queda na bolsa de valores das empresas cotadas, principalmente, como disse há pouco, da área da tecnologia, que normalmente são as mais afetadas, tendo em conta que estamos sempre à espera dos lucros futuros. Assim, acho que fica aqui de uma forma muito sucinta e bastante até rudimentar de como é que funciona a inflação, o impacto que isso vai ter também na nossa carteira de investimentos, para quem tem exposição nos Estados Unidos, e com certeza gostaria também de saber a vossa opinião, por isso deixem ficar aqui em baixo nos comentários se têm alguma coisa a dizer sobre este assunto, sobre a inflação, se querem também agregar mais algum conteúdo, porque este tema é um tema extenso para se falar e eu tentei aqui ser relativamente sucinta àquilo que são então os conceitos base. De qualquer das formas, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostarem do mesmo, deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos no próximo.